Olá pessoal, todos preparados para mais uma aula de hoje? Bom, dando continuidade à aula de anteontem sobre reconto, vamos reforçar o conteúdo. Só para relembrar, reconto, essa palavra significa o quê? Quando eu conto novamente, eu contar novamente, ou eu vou contar uma história de um livro da minha maneira, ou sobre um anúncio que eu vi, sobre uma carta, sobre um folheto, um filme. Tudo isso eu reconto, até mesmo de um texto, eu posso fazer reconto. Como é que isso acontece? Através de leitura, pessoal, bastante leitura. Ah, professora, então pessoas que são analfabetas, elas não conseguem fazer um reconto, por exemplo? Não, não é necessariamente dessa forma. Não é necessariamente eu ter que ler, sabe por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente escuta alguma coisa, uma história, quando a gente ouve uma notícia, eu não consigo transmitir essa notícia. Da minha maneira, eu não sei contar o que eu ouvi. Então, não necessariamente eu preciso ser alfabetizado para se fazer um reconto. É lógico que para as pessoas que são alfabetizadas, que são, digamos assim, letradas, elas têm mais facilidade, porque além delas falarem, elas podem estar também usando a escrita para estar falando, para estar fazendo esse reconto através da escrita. Certo, pessoal? Temos atividades aí dando continuidade a esse tema lá no livro de vocês. E eu quero aproveitar esse espaçozinho que é bem rápido, né, a nossa videoaula, para dar uma revisão sobre geografia. Coisinha bem rápida, que não podemos ser longos, né? Vamos lá, revisão. Nós aprendemos o quê? Sobre as ruas, não é mesmo? Então eu posso perguntar para vocês, por onde anda? Para a gente poder transitar na cidade, nós precisamos fazer o quê? Andar pelas ruas. Nós usamos as ruas para poder estar nos movendo, nos locomovendo de um lugar a outro. Quais são as características das ruas? Ou seja, as ruas podem ser variadas. Nós temos ruas com asfalto, nós temos ruas de terra, ruas com paralelepípedos, aquelas famosas pedras. São poucas, mas ainda existem ruas assim. Nós temos ruas que têm bastante árvores, outras já poucas. Quais os tipos de ruas que eu consigo destacar? São ruas residenciais, aquelas ruas que têm bastante casas, residências. Ruas comerciais, que é onde tem bastante comércio, padaria, sorveteria, uma biblioteca, uma livraria, farmácia. Bom, pessoal, lembrando que eu posso ter na rua também tanto casas quanto comércio, certo? O que as pessoas fazem nas ruas? As pessoas conversam, as pessoas andam de um lado para o outro, as pessoas se socializam, as pessoas fazem compras, passeiam, fazem alimentação, tudo isso. Se transformam. As ruas, ao longo dos anos, elas se transformam. De que forma? Era de terra, depois passou a ser asfaltada, era uma rua tranquila, passou a ser movimentada devido ao grande aumento do fluxo de veículos, de pessoas também. Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos, essas ruas passam por transformações. Quais as outras vias que nós temos? Nós só temos ruas? Não. Nós temos outros 3 tipos de vias. Vias de circulação. Via significa caminho, viu, pessoal? Nós temos a travessa, que ela é estreita. Nós temos
a avenida, que ela é bem mais larga devido para receber, né, grande movimento de veículos. Geralmente elas são 2 pistas. E nós temos também avenidas, eu falei avenidas, a Travessa e a Alameda. A Alameda, ela não é tão larga quanto a avenida. A sua característica é porque ela possui árvores nos 2 caminhos, ou seja, dos 2 lados da rua, certo? Por que as ruas se transformaram? Como eu falei para vocês, elas se transformam, já dei algumas dicas sobre aquelas transformações, era de terra, passou a ser de asfalto, era de paralelepípedo, também deixou de ser de paralelepípedo para ser asfaltada, elas ganharam calçadas. Mas por que isso aconteceu? Para atender às necessidades das pessoas. As pessoas tinham necessidade de se locomover com maior segurança, com maior conforto. Apresentam problemas? Sim, as ruas apresentam problemas, pessoal. Como assim? Nós temos ruas aí que são asfaltadas, mas podem aparecer buracos. Nós temos ruas aí com bastante lixo, que a população às vezes acumula tanto lixo que esse lixo vamos dizer assim, ele não armazena esse lixo de forma correta, que às vezes um animal rasga, fica aquela rua suja, mal cheirosa. Nós temos também outros problemas, às vezes um vazamento de água que rompeu alguma encanação, por exemplo, da Saneago, certo? Nós temos alguns problemas, alguma árvore que cai e interrompe o trânsito dessa rua, diversos problemas. Ruas, às vezes, que não tem calçadas legais para o pedestre estar passando. Agora chegou nessa parte que completa os problemas das ruas, que as ruas devem ser acessíveis. De que forma? Lembra que eu falei sobre as calçadas? Devem ser acessíveis, as pessoas devem ter acesso às ruas, e para isso a prefeitura e os moradores também têm que favorecer para que essas pessoas estejam sempre, tenham acesso a essas ruas. De que forma? As calçadas bem organizadas, bem conservadas, rampas de acesso para as pessoas poderem estar acessando de um lado e outro dessa rua. Essas ruas também precisam ser sinalizadas, com, por exemplo, faixa de pedestre, onde as pessoas com deficiência física e até mesmo visual poderem estar atravessando essas vias, essas ruas. Então, pessoal, ruas fazem parte de um grande bairro, de uma grande cidade. Sem as ruas, não haveria como transitar por esse bairro e por cidade. As pessoas não tinham como sair de sua residência e ir para outra. Imaginem só. Como é que os carros iam passar? Ia passar, tem esse espaço aqui, vou passar aqui? Não. As ruas foram criadas para isso, certo? Para a gente poder se locomover com segurança, ter o espaço dos veículos e as pessoas terem os seus espaços reservados, até mesmo por segurança de todos. Ok, pessoal? Nas próximas aulas a gente continua com mais revisões. Eu espero que vocês estejam fazendo as tarefinhas direitinho. Tem tarefa aí no Classroom e tem as folhas das atividades que eu mandei para vocês, que é devido à revisão, tá bom? Beijo, tchau, tchau.